Salve progressistas, eu sou o Clayson. Tem um motivo para o Bolsonaro estar doente. E o motivo é aquilo que os psicólogos chamam de somatização, que nada mais é do que você ter problemas físicos em função de algum desajuste, vamos colocar assim, psicológico. Você às vezes está muito preocupado, estressado, nervoso, ou muitas vezes você está muito triste. Enfim, o fato de você ter uma mudança psicológica faz com que você possa ter uma mudança física. É a somatização, colocando assim de forma bem simples e bem resumida. Bolsonaro somatizou o estresse que ele está tendo em função do fato de estar vivendo o pior momento do seu governo. Desde quando o Bolsonaro entrou na presidência, nunca houve uma situação tão ruim, na verdade, tão contra ele, do que agora. Se você observar todos os índices, todas as pesquisas, porque muitas vezes as pessoas acham que as pesquisas, elas são sempre enviesadas, o que não é verdade. As pesquisas, elas podem muitas vezes trazer mudanças, o que está sendo dito hoje pode não ser dito daqui a um mês, daqui a 3 meses, mas ela é um reflexo da realidade, ela é um retrato do momento. E isso é óbvio que impacta, especialmente em cima de um sujeito que sabe, ele é um político. Bolsonaro tem 30 anos na política. Então ele sabe que não dá simplesmente para dizer a Folha de São Paulo é esquerdista, porque não é só o Datafolha que está divulgando pesquisas. Nós temos, inclusive, institutos que claramente são institutos que a gente pode colocar até com certo viés, que apontam o problema dessa reprovação absurda do Bolsonaro. E nada impede que o próprio Bolsonaro, os próprios bolsonaristas, tenham também as suas próprias pesquisas. E as coincidências, ultimamente, elas estão sendo muito grandes, porque institutos diferentes estão chegando em resultados iguais. E aí você tem uma pesquisa completamente desfavorável, como nunca foi. Você tem um problema conjuntural, político, conjuntural, também desfavorável do ponto de vista econômico. A economia do país, ela é um desastre e não é em função da pandemia. Isso já estava acontecendo antes da pandemia. Você tem uma situação com relação à saúde, educação, os principais índices de segurança pública, tudo está em frangalhos. Bolsonaro, ele não tem o que apresentar. Ele fica inaugurando ponte, inaugurando asfaltamento de avenida, reinaugurando obras que já foram inauguradas. Ele tenta de todas as formas fazer um certo populismo em cima de uma ou outra manifestação, mas ele perdeu tudo, ele perdeu as ruas. Você percebe que essas manifestações do Bolsonaro, elas não estão mais capilarizadas. Por exemplo, quando há manifestação bolsonarista, você toma várias cidades do país. Não. Ele avisa com um tempo gigantesco de antecedência para que as pessoas possam se organizar para se reunir em cima de motocicletas. Porque se colocar pessoas ali, você percebe que é um desastre. É só você pensar e ver o que acontece quando eles param as motocicletas e se reúnem em torno do palanque que o Bolsonaro faz no final das motociatas. Você vê um grupo reduzido de pessoas. Ele perde as ruas. As últimas pesquisas apontam que aquele núcleo duro, os bolsonaristas que são mais fanáticos, eles, na verdade, o tempo todo eles estão diminuindo. Nós tínhamos 15%, as últimas pesquisas apontam que são 12%. Então a situação está muito complicada. Hoje o Bolsonaro fez uma postagem, que o Omar Aziz acaba dando uma resposta a respeito. Eu vou colocar o vídeo daqui a pouquinho para você aqui, para você ver essa resposta do Omar Aziz. Vou mostrar também a postagem do Bolsonaro. Mas a gente percebe que a cada dia que passa fica mais evidente que esse núcleo duro do Bolsonaro, especialmente aqueles que são monitorados pelo próprio chamado gabinete do ódio, que nada mais é do que um grupo que se reuniu em torno dos filhos, especialmente o Carlos Bolsonaro,
Esse pessoal, eles tentam espernear, é o esperneio, porque a situação está apavorante. Quem está na pele de um sujeito como Bolsonaro hoje vai sofrer muito. As pessoas não conseguiram comprar narrativas. Bolsonaro teve uma narrativa inicial contra as vacinas. Ninguém comprou essa narrativa. As pessoas querem se vacinar. Ele já chegou a afirmar que metade da população não iria se vacinar. A última pesquisa, nós temos 98%. É a esmagadora maioria das pessoas que tem senso. As pessoas sabem que precisam se vacinar. Então, ele não consegue vender as suas próprias narrativas, porque ele mesmo acredita que a vacina não é importante. Ele mesmo, ele desdenha a vacina. Então ele não consegue passar adiante o seu próprio pensamento, porque as pessoas julgam o Bolsonaro uma pessoa com uma inteligência pequena. Um sujeito, para dizer pouco, um sujeito burro. Uma porta. Estúpido, mal educado, intransigente. A postagem que ele fez hoje, fica claro, ele não fez. Ele está sedado. A informação que nós temos é que o Bolsonaro está entubado. E essa informação, quem passou foi o filho dele, Flávio Bolsonaro. Como que esse sujeito vai postar? Ele vai fazer uma postagem. Eu vou colocar essa postagem aqui, vou colocar o vídeo. A gente sempre pede para você dar o like. A gente não pode esquecer de fazer esse pedido aqui para você. É importante que você favoreça os canais progressistas. Não só aqui o Clayson, mas por favor, se você puder nos ajudar, nós queremos chegar em 2022 entre os principais canais progressistas porque nós precisamos de voz. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, eu peço por favor para que você se inscreva no canal, ative o sininho, para que você dê o like aqui no vídeo. A gente sempre lembra isso. Por favor, faça isso agora. Se inscreva no canal, ative o sininho, esteja junto conosco. É uma luta que nós vamos vencer juntos. Eu não acredito que sozinho a gente vai conseguir muita coisa, mas eu acredito que juntos a gente consegue mudar este país. Então se inscreva e ative o sininho. A postagem que o Bolsonaro fez hoje tem o seguinte conteúdo. O que frustra o G7 é não encontrar um só indício de corrupção em meu governo. No caso atual, querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado ou um só real foi pago. No circo da CPI, Renan, Omar e Saltitante estão mais para 3 otários que 3 patetas. Até assim, mais para 3, quer dizer, ele quer xingar 2 vezes aqui. É um texto carluxo total. E aí, em cima disso, esses apelidos preconceituosos que você vê que tem um quê de homofobia, né? Saltitante, que é uma coisa completamente infantil, feito por uma criança. E aí a gente fica assim pensando, esse sujeito é o presidente do país. Sabe, é o presidente do país. E ele quer... Ontem foi feita essa postagem, que nós colocamos o vídeo aqui. Se você não viu, dá uma olhada aqui no nosso card, por favor. Ele tentando culpar o PT pela doença. O culpado é o PSOL, braço esquerdo do PT. Porque eu levei uma facada há 3 anos atrás. Ele culpando o PT por uma doença dele que não tem absolutamente nada a ver com a situação. Como eu estou dizendo, muito provavelmente ele, na verdade, ele somatizou essa doença. Saltitante, falando isso a respeito de senadores que conquistaram o seu espaço com voto. O mesmo eleitor que elegeu o Bolsonaro é o voto. Ninguém é mais do que ninguém. Então, ele se coloca como o superior, né? Como se ele pudesse falar das instituições brasileiras, dos senadores, tentando diminuir de todas as formas e mais. Não vou encontrar um só indício de corrupção, que é o que mais tem. O que mais tem no governo Bolsonaro é um canavial que tem outro termo, né? Mas é um canavial de corrupção. É impressionante a quantidade de indícios de corrupção e mais ainda envolvendo pessoas do Exército, envolvendo pessoas que estão ligadas às Forças Armadas, coronéis, generais, almirantes, é gente da aeronáutica.
E aí ele simplesmente quer passar uma ideia de que não tem indício de corrupção. Olha, se tudo que está acontecendo aí não é indício de corrupção, o Nassif, ele coloca um exemplo que eu considero espetacular. O Nassif diz o seguinte: tem uma pessoa que roubou um porco e ele está carregando este porco nas costas no meio da rua. Aí alguém vai lá e grita: pega ladrão, pega ladrão. Aí o sujeito tira o porco das costas e sai correndo. As pessoas então recolhem o porco. Mas só porque alguém gritou pega ladrão, o sujeito que roubou o porco não é mais ladrão, porque o porco foi recuperado. É um exemplo que eu considero interessante, porque mostra o ridículo de tudo que está acontecendo. Não pagou dinheiro nenhum porque isso foi denunciado. Porque isso foi impedido, porque o dinheiro foi empenhado. Ou seja, era para pagar. Não foi pago exatamente porque isso foi denunciado. E aí ele recorre a um certo, sabe, é uma cara de pau, na verdade, né? Ele recorre a um certo discurso que tenta dizer, não paguei nada. Cara, você ia roubar. E isso coloca, repito, como já disse outras vezes aqui em outros vídeos, isso coloca em risco todas as outras negociações. Tudo aquilo que foi feito no âmbito do Ministério da Saúde. Porque o que o Bolsonaro fez até agora? Ele simplesmente saiu para ficar passeando pelo Brasil, para ficar andando pelos aeroportos aí, passeando de moto, e deixou Brasília na mão destes bandidos canalhas. E todos aqueles que estiveram envolvidos em compras superfaturadas, nessas negociatas, essa que é a verdade, todos eles foram, na verdade, expulsos do governo. Então, por que você vai mandar embora alguém que, na verdade, não deve nada? Então, todos eles estavam sob suspeita. Por quê? Porque o Bolsonaro não governa. Não é um gestor, ele é um sujeito que faz campanha política e mais nada. E fica falando besteira para um grupo de pessoas num cercadinho, contando piadinha, falando coisas a respeito de pessoas que estão numa situação, inclusive, de morte, zombando das pessoas que estavam com falta de ar, que estão com Covid, fazendo uma política asquerosa, nojenta, baseada em notícias falsas, baseada em informações completamente sem sentido. O Ministério da Saúde agora declara, o próprio Ministério da Saúde, que as medicações que o próprio Bolsonaro acabou passando meses defendendo não funcionam para a Covid. E aí os malucos, os bolsominions malucos, começam a desconversar, né? Não, mas espera aí, ele tá falando que essa medicação é para quem tá lá no hospital. Como se houvesse alguma diferença de quem tá no hospital, quem não tá no hospital, o remédio vai passar a funcionar. Então, as pessoas caem nessas narrativas, caem nessas conversas fiadas, porque não tem outra alternativa. Eu vou mostrar o vídeo agora para você do Omar Aziz respondendo a esta postagem imbecil que claramente é do Carlos Bolsonaro. Dá uma olhada. Eu não creio que foi ele que tuitou isso, tá certo? Eu creio que ele nem tenha condições nesse momento de estar fazendo isso. Isso é algum moleque, né, que não tem o que fazer. É uma pessoa reprimida por natureza, né, que quer extravasar aquilo que sente, né, que é e não pode, porque tem que manter uma personalidade para agradar o pai, né, e uma pseudo-sociedade que não apoia esse tipo de comportamento. Então, não foi o presidente Bolsonaro. Tá aí a resposta do Omar Aziz, que já é um sujeito que não começou ontem na política, sabe que o Bolsonaro não ia fazer essa postagem. Ele tá sedado, tá entubado. Sujeito que está passando por um procedimento médico que as pessoas tentam dizer, não tem nada a ver, mas é sério, exige cuidados. Você acha que ele vai lá ficar tuitando? É claro que isso foi feito por terceiros e muito provavelmente por um dos seus filhos mesmo. E muito ainda provavelmente pelo Carlos Bolsonaro, que é um sujeito que inclusive os próprios pares, pessoas que acompanharam, que agora não estão mais juntos, falam isso. O próprio Alan dos Santos falou
com o perfil do Twitter do Bolsonaro dizendo: Carlos Bolsonaro, é você que está aí. O próprio Alan dos Santos dizendo que quem escreve no Twitter do Bolsonaro é o Carlos Bolsonaro. Então é óbvio que isso não é uma postagem do Bolsonaro. E é óbvio que é uma postagem de uma infantilidade, de uma criancice que está muito longe da grandiosidade de um cargo de presidente do Brasil. O nosso país virou um galinheiro. Nosso país virou uma situação que traz um vexame internacional para todos os brasileiros, os mais de 210 milhões de brasileiros. É uma vergonha, é uma ofensa que o Brasil esteja na mão de pessoas tão imbecis, tão inconsequentes. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Por favor, deixe o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like. Olha, eu peço sempre, se você puder, para você compartilhar os vídeos do canal. Se você chegou até o final, você sabe que essa mensagem é uma mensagem importante. E se você está até aqui, eu peço para você, compartilhe, coloque nas suas redes sociais. Coloque o link, tem aqui embaixo, aqui, compartilhar. É só você mandar o link para suas redes sociais, para o seu Facebook, para o seu Twitter. Faça isso, ajude o nosso trabalho, ajude para que a nossa mensagem chegue a outros brasileiros. Por favor, compartilhe. Se você não puder, o simples fato de você se inscrever, ativar o sininho, ajuda muito também. Colocar o seu comentário aqui ajuda. Então, por favor, dê essa força. A gente não pede dinheiro para você, são as coisas que a gente pede aqui. Ajude o nosso trabalho a chegar ao maior número de brasileiros. Um grande abraço, obrigado e até a próxima.